Equidade, diversidade e inclusão são assuntos de destaque no mundo empresarial nos últimos tempos. As empresas que têm iniciativa nesse sentido geralmente têm melhores resultados em termos de inovação, criatividade, produtividade e satisfação dos funcionários, além de terem um clima melhor e sofrerem menos com problemas como baixo engajamento, absenteísmo ou turnover. Isso ocorre porque a diversidade de perspectivas e experiências pode levar a novas ideias e abordagens inovadoras. Além disso, quando todos os funcionários se sentem valorizados e incluídos, eles tendem a ser mais engajados e comprometidos com o sucesso da empresa. A gente já falou um pouco sobre esse tema aqui no episódio número 28 da segunda temporada, com a Renata Moraes. Eu vou deixar o link aqui no alto para vocês conferirem. E hoje eu trouxe mais uma especialista no assunto para falar um pouquinho mais para a gente. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seu negócio. Então, fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final, porque sempre temos dicas de negócios incríveis para vocês. Recadinho muito rápido aqui para o YouTube. Gente, faça inscrição aqui no canal, deixa o seu joinha, me conta nos comentários qual a sua parte preferida do vídeo, deixa alguma opinião sua, uma dica para mim de alguma mulher, uma mulher inspiradora que você queria ver por aqui. E vamos espalhar por aí esse podcast incrível, que só traz temas bacanas para vocês. Bom, para quem prefere o áudio, dá uma olhadinha lá na Orelo. Já falei dessa plataforma aqui. Por lá você pode ajudar o podcast com o valor e a frequência que quiser. Na verdade, escutem por lá, porque já é uma grande ajuda para o projeto. Falando em apoio, muito obrigada aos meus apoiadores queridos, lindos, que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Para você que não conhece o projeto, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição em qualquer valor. Se você ainda não sabe o que é esse financiamento coletivo, clica no link que está aqui no alto da tela, que eu deixo uma explicação bem rapidinha para vocês. E agora vamos à nossa entrevistada da semana, a Amanda Aragão. É sócia da Mais Diversidade, palestrante, consultora sênior de diversidade e inclusão. Ela tem experiência nas áreas de recursos humanos, comunicação e responsabilidade social. É formada em comunicação social pela USP e pós-graduada em meio ambiente pela Fundação Escola de Sociologia e Política. É mediadora, facilitadora de processos organizacionais e psicanalista em formação. Na Mais Diversidade, ela está à frente das áreas de recursos humanos e da curadoria de talentos, que apoia empresas na atração e na seleção de times mais diversos. Nessa frente, ela atua com seleção de posições de liderança, programas de talentos e mapeamento de mercado para a formação de pipeline. Mas é muita história, minha gente. Vou deixar para ela mesma explicar tudo para a gente. Oi, Amanda, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Juliana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Ah, E que nossas ótimo. ouvintes Vamos. também. É, claro. Vai ser um bate-papo muito legal aqui, né? Vamos falar muito aí sobre diversidade, equidade de gênero, né? Mas Exatamente. antes a gente começa falando um pouquinho mais sobre você. Então, por favor, conta pra gente quem é Amanda Aragão. Defina-se, por favor. Boa, vamos lá. Eu sou uma consultora, sou uma das sócias de uma consultoria que se chama Mais Diversidade. Aqui na Mais Diversidade, eu fico responsável mais diretamente pela frente de pessoas. Além disso, um outro chapéu que eu tenho é como professora, tanto de cursos de diversidade e inclusão, como também de cursos de formação de conselheiros empresariais. No passado já trabalhei em empresas, já fui consultora autônoma,
E acho que vale também falar um pouquinho pessoalmente, né? Eu sou mãe Eu de ia uma falar menina de seis isso, não, que anos, a sua definição estava toda muito profissional. Eu falei, não, profissional. eu não pedi histórico, não pedi o currículo, eu pedi a Exato. definição. Vamos Vamos falar lá. de quem é a Ba- pessoa, vamos lá. Pois Eu sou é. mãe, eu acho que é Hum. uma das coisas que mais me define, né? Eu sou mãe da Luana Morena, ela tem 6 anos. Sou mãe recente de pet, então de um Ah, chihuahua, que tem alguns poucos meses, que tem me dado muito trabalho. Sou casada com o Paulo. Falando um pouquinho dos meus recortes identitários, né? Eu me declaro aí uma mulher branca, sou uma pessoa bissexual. E hoje, eu acho que uma das coisas que mais marca quem eu sou é que, com o trabalho na Mais Diversidade, eu acho que eu ocupo alguns espaços importantes e tenho contato com pessoas que são tomadoras de decisão. Então, eu procuro usar esses espaços para influenciar, de maneira geral, em relação à temática de diversidade e inclusão, que é o que eu me aprofundo atualmente, e mais especificamente o tema de equidade de gênero, que é o tema que, em primeiro lugar, me atravessa. Então, acho que estudei, né? Estou um pouco distante, mas estudei psicanálise também, não, como uma mas saída da calma, e agora a gente já vai passar para essa formação? Isso, Calma. vamos lá. Então, não, então Nem fala ia aí falar tanto de desde. formação, não. Não, mas então, então tá bom. Desculpa, então, vai. Imagina. Não, Então acho que pode falando de continuar. formação, eu sou comunicadora, como a minha primeira graduação, e depois eu fiz um curso de psicanálise, nunca atuei na clínica, mas é uma disciplina que me encanta bastante, assim, gosto muito, e indiretamente acho que consigo aplicar bastante no meu dia a dia, esse entendimento mais profundo das pessoas. Muito bom, muito bom. Mas aí, então, já que já falou aí um pouco da sua formação, como Aham. que você foi parar, assim, aí, né, no tema da diversidade, da equidade? Legal. Eu sou uma das sócias, mas eu não sou fundadora da Mais Diversidade. Eu entrei bem no início da empresa, então a empresa ela tem 6 anos de atuação, uma empresa jovem, começou em 2016, a gente vai fazer 7 anos agora. E eu entrei em 2019, quando a empresa tinha aí, acho que menos de 5 pessoas. Hoje a gente já está caminhando para ter quase 50 pessoas, então muito rapidamente a gente cresceu. E eu entrei para iniciar uma nova frente de negócios. Então, o Ricardo Salles, que é o fundador, ele recebia muito dos clientes a demanda de atuar em atração e seleção. Então, como encontrar candidatos e candidatas que fossem talentos e que fizessem parte de grupos minorizados, como pessoas negras, como mulheres na liderança, pessoas LGBT, pessoas com deficiência. E ele me convidou, considerando aí a minha experiência prévia, para iniciar do zero essa frente. Então, em 2019 eu vim, e hoje a gente já estruturou, tem um time montado, atua nessa frente, tem bastante sucesso aí, tanto trabalhando em vagas, como também em programas de estágio, programas de trainee, programas de aceleração de carreira. E em 2021, eu fui convidada pelo Ricardo e pelo João, que são os outros sócios, para me tornar uma sócia. Então, fui promovida no meio do caminho e estou muito feliz. Enfim, acho que a mais diversidade é uma forma de colocar o meu melhor no mundo, assim, colocar as minhas competências, os meus talentos a serviço de uma coisa que eu acredito muito, então, e de uma transformação que é essencial para mim. Mas aí, antes de entrar para mais diversidade, quando você foi chamada, Uhum, você já uhum. trabalhava com alguma coisa relacionada à diversidade? Eu trabalhei muitos anos em empresa, então comecei a trabalhar em empresas em 2005. Aí eu atuei em várias áreas, dentre elas a área de RH. E na área de RH especificamente, eu cuidei por muitos anos de programas de aceleração de carreira. E nesses programas de aceleração de carreira, eu era responsável, eu e equipe,
por fazer atração e seleção e desenvolvimento de pessoas. E foi aí que eu comecei a ter esse olhar para a necessidade da gente contratar de uma maneira diferente, contratar de maneira inclusiva. Quem no passado participou de programas de trainee e estágio sabe o quão estereotipado era o perfil, o quão padronizado era o perfil, né? Muitas vezes até as empresas faziam lista de universidades, faziam listas muito específicas de experiências que eram extremamente excludentes. Então, foi nesse momento, ali por volta de 2013, que eu comecei a atuar de forma diferente dentro desses programas e trazer um olhar para a necessidade de ter times mais diversos e de fazer processos mais diversos e inclusivos. Sim, acho que entendi. Mas ainda não ficou claro para mim o que exatamente que a mais diversidade faz. Então vamos lá, essa é a parte que eu gosto então de explicar. Então, a Mais Diversidade, ela é uma consultoria que ajuda empresas de diversos portes, de diversos setores, em 5 frentes, 5 soluções. A primeira solução, quando a gente fala de consultoria estratégica, é quando a empresa quer, por exemplo, iniciar do zero um programa de diversidade e inclusão. E aí a gente vai ajudar, por exemplo, a desenhar a estratégia de diversidade e inclusão que tem a ver com o negócio. A gente vai pensar em governança, então como é que é o processo de tomada de decisão nesse tema. A gente vai desenvolver planos de ação, indicadores de acompanhamento e assim por diante. Então essa é uma das frentes de negócio. A gente tem uma segunda frente de negócios, que é a parte de educação corporativa, onde a gente olha para necessidades relacionadas a treinamentos, tanto presenciais quanto virtuais, dentro dos virtuais síncronos, assíncronos, EAD, mentoria executiva, workshops vivenciais. Então, tudo que está no âmbito de formação de pessoas e como é que a gente consegue sensibilizar e formar mesmo para esse assunto. Aí tem uma terceira frente, que foi justamente essa que eu comentei, que eu vim em 2019 para iniciar, que é a curadoria de talentos, que é uma área de atração e seleção, que é uma área que ajuda as empresas a encontrarem talentos no mercado e talentos especificamente que façam parte de grupos minorizados. Ou seja, a gente olha para pessoas pardas e pretas, para pessoas com deficiência, pessoas LGBT+, diferentes gerações, então pessoas 50 a mais, mulheres em posições de liderança também. A gente tem uma quarta frente, que é uma área de pesquisa, que ajuda a fazer pesquisas tanto quanti quanto quali, e ajuda a tomar melhores decisões, ter insights a partir dos números. E uma última, que é a mais recente, que é uma área de comunicação e conteúdo. Então, tudo que é conteúdo especializado, desenhar guias, manuais, boletins específicos sobre diversidade e inclusão, guia de diversidade e inclusão, a gente tem uma equipe especializada que pode ajudar também. Então, acho que isso resume aí hoje o que a Mais Diversidade faz, assim, soluções realmente de ponta a ponta relacionadas a esse tema. Ufa, muita É coisa, hein? bastante coisa. É, Sim. muita coisa. Mas agora me fala então, porque esse tema já passou por aqui, sabe? Já Uhum, teve uma entrevistada de uma outra consultoria também, a gente falou um pouco, uhum, mas ainda assim eu quero saber a importância, né? O seu ponto de vista, da importância da gente ter um ambiente de trabalho assim mais diverso, sabe? Por que que a empresa uhum. precisa investir na equidade de gênero? Perfeito. Acho que de maneira geral, quando a gente fala de diversidade, tem 3 dimensões que a gente pode considerar e que essas 3 dimensões são beneficiadas. A primeira dimensão é a dimensão das pessoas. Então, quando a pessoa ela pode ir trabalhar se sentindo segura, podendo se mostrar na sua integralidade, né? Então, você brincou comigo no início que você não pediu para eu apresentar o meu currículo e no passado tinha essa visão, né, muito limitada de que a gente podia não deixar a nossa vida pessoal influenciar a nossa vida profissional. É uma grande balela isso. A pandemia veio e nos mostrou que nós somos seres integrados, não existe essa divisão. Então, esse é o primeiro impacto. Eu poder, por exemplo, sendo uma pessoa LGBT,
falar sobre o meu final de semana, falar sobre a minha composição familiar. Eu, sendo uma mulher, eu não ser constantemente interrompida em uma reunião. Eu, sendo uma pessoa com deficiência, eu ser vista como alguém que tem potencial, de ascender na carreira, de crescer, né, e não só ficar em posições de entrada. Como pessoas negras também, que muitas vezes demoram mais tempo que pessoas brancas a assumirem posições de liderança ou alta liderança. Então, esse aspecto é o primeiro, na minha visão, eu como alguém que trabalho nessa área, para mim é um dos mais importantes. Tem a segunda dimensão, que é a sociedade em si. Quando a gente olha para os indicadores, a gente vê claramente que as mulheres ganham menos executando as mesmas funções, que as pessoas negras estão em minoria em espaços de poder e decisão. Então, os próprios indicadores mostram. Então, quando as empresas tomam o seu lugar ativo e de protagonismo nessa mudança, a sociedade também ganha, no geral. E o terceiro aspecto é o próprio aspecto empresarial. Então, tem um monte de pesquisa que mostra como que empresas mais diversas são mais lucrativas, são mais inovadoras, são mais produtivas. Então, não é apenas uma dessas dimensões que puxa a mudança e que é mais beneficiada, mas todas essas. E quando a gente trabalha com isso, a gente percebe que muitas vezes a gente precisa adaptar o nosso discurso, porque cada pessoa vai se conectar com o tema a partir de uma perspectiva diferente. Então, tem pessoas que se conectam mais pelo ponto de vista empresarial, tem pessoas que se conectam mais pelo ponto de vista social ou pelo ponto de vista das pessoas. E todos estão corretos e, de fato, todos são beneficiados. Uhum, muito bom, muito bom. Eu confesso que enquanto você estava falando aí, eu fui longe, sabe? Não, eu voltei rápido. Que bom, que No bom. aspecto que você me lembrou um fato recente, assim, que aconteceu, é porque uma entrevistada aqui recente, tô tentando lembrar o tempo, deve ter umas 3 semanas, falou sobre a necessidade de termos mais mulheres nas finanças. Uhum. E, e aí eu recebi um comentário, não foi nada agressivo, não, foi pelo contrário, sabe? Foi até bem assim, me desculpa até perguntar de um homem, né? Que perguntou assim, mas me desculpar, mas se não tem mulher trabalhando com finanças, não é porque elas não querem? Não é porque tem mais homem que procura? Não é porque, sabe, isso é porque você falou, né, da presença, da questão salarial, da questão que eu fiquei daqui pensando, sabe, o que que você responderia para esse Boa, rapaz que me perguntou assim, mas por quê, né? Por que será que legal. não, Eu não gosto só para mulheres, muito, tá? Trazendo claro, isso claro, para todos os grupos. sim. Eu gosto muito de responder a essas falas que, no geral, são falas de senso comum, porque são falas que são identificadas por muitas pessoas, né? Muitas pessoas se identificam com esse tipo de fala. E aí, considerando aí, como eu mencionei, né, eu tenho uma filha de 6 anos, então, quando a gente vai responder a esse tipo de questionamento, é importante a gente dar vários passos atrás. A resposta não está no mundo empresarial em si, está no processo de socialização de meninos e meninas. Então, quem nunca ouviu aquela máxima de que mulheres não são boas com os números, né? Muitas vezes o próprio processo de socialização, e tem uma pesquisa que diz isso também, que crianças aos 6 anos de idade, elas já têm uma percepção de superioridade masculina em relação às mulheres, com apenas 6 anos de idade. E aí a gente entra naquele dilema do Tostines, né? O que que veio primeiro? Será que as mulheres não se interessam porque elas entendem que ali não é um caminho que não vai ser próspero, que elas não vão ter oportunidades, e aí uma coisa vai alimentando a outra. Embora haja muita evolução também nisso, né? Há poucos anos atrás, a quantidade de mulheres em faculdades de engenharia era muito pequena. E hoje, em alguns tipos de engenharia, já é 50-50 ou com as mulheres estando em maior número que os homens. Então, o que eu diria
é que a falta de oportunidade também influencia nas escolhas que cada pessoa vai fazer, né? O social influencia no individual e pressiona o individual de uma maneira muito forte. Então, o grande desafio é a gente conseguir não só, por exemplo, um grande erro que eu acho das empresas que fazem programa de mentoria é colocar toda a responsabilidade na mudança da atitude da mulher, sabe? Hum. Quando a gente fala assim, por exemplo, fenômeno da impostora, a gente até evita falar síndrome da impostora. A palavra síndrome, ela remete muito mais a algo individual. E quando a gente usa a palavra propositalmente fenômeno da impostora, a gente entende enquanto um fenômeno social. Por que que mulheres coletivamente têm uma tendência de não se creditar profissionalmente? Porque isso é uma consequência de um processo de socialização. Então, o que eu responderia é muito mais para a gente usar a nossa força e o nosso foco e entender o que estruturalmente o setor financeiro tem feito para as mulheres, e não porque individualmente as mulheres não estão ascendendo no setor financeiro ou escolhendo o setor financeiro, porque é preciso olhar para a causa e não somente para a consequência. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de um tema complexo, que tem múltiplas causas e que a gente precisa desse olhar sistêmico. Então, eu responderia dessa forma, que é a mesma maneira que eu respondo, por exemplo, quando alguém diz assim: ah, então agora para ser promovido dentro da empresa vai ter que ser mulher? Então agora a empresa só vai contratar mulher? E como é que a gente responde a essa fala? A gente diz assim: não, ninguém será contratado por ser mulher, mas ninguém deixará de ser contratado por ser mulher. Porque o que acontece de fato é as mulheres muitas vezes deixarem de ser contratadas por serem mulheres, porque têm 30 anos recém-casadas e vão engravidar, ou porque já estão grávidas, ou porque não terão mobilidade, uma inferência de que não terão mobilidade, assim por diante. Então, eu acho que é a resposta por aí. Não sei se você Eu já vi casos. considera que respondeu. É, é meio longa para eu digitar para ele, mas tudo bem. Eu vou pedir para ele assistir mais episódios. Fala assim, acompanha o canal, segue e É tal. isso, um tijolinho de cada Quem vez. sabe? Quem sabe? Porque eu acho válido também, sabe? Porque não adianta a gente ficar falando. Quer dizer, é importante também mulher falar para mulher, porque tem muita mulher que também não, né, não concorda. Mas é interessante também chegar nos homens, né? E Com certeza. Até no passado, não sei se você já percebeu, o grupo de equidade de gênero no passado nas empresas chamava-se grupo de mulheres. Quando o assunto começou a ser tratado dentro das empresas, era o quê? O grupo de mulheres executivas brancas, planejando como que elas poderiam ter tanto sucesso quanto homens brancos. Hoje a conversa é diferente, é o grupo de equidade de gênero. A gente discute no grupo de equidade de gênero, por exemplo, ampliação da licença paternidade. Então, que é indiretamente uma forma da gente falar do papel social, maternidade, paternidade, parentalidade de maneira ampla. Então, de fato, o machismo não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade, é um problema que precisa ser amplamente discutido por todos os gêneros, por todas as pessoas. uhum, sim. Eu falo isso, que não adianta a mulher ficar só conversando. Adianta, sim, mas não é a solução. Sei, eu tenho isso, que tem que sair, tem que expandir, sabe? Exato. Não só pregar para convertidos. Pois é, pois é. Mas me conta então, onde que ainda, sabe, que o mercado ainda precisa avançar, as empresas, né, ainda precisam avançar nesse aspecto de inclusão. Legal. Especificamente equidade de gênero ou de maneira geral? Equidade de maneira geral. Legal. Eu acho que tem muitos aspectos que o mercado precisa avançar. Normalmente, o primeiro que a gente olha é o aspecto de representatividade. Então, olhando a demografia da empresa, tem ou não tem pessoas que fazem parte de grupos minorizados?
e comparando essa demografia com a demografia do país em que aquele negócio está, qual é o tamanho dessa diferença, né? Então, se eu sou uma empresa majoritariamente branca, majoritariamente masculina, que não tem pessoas com deficiência, que não tem pessoas LGBTI+, isso é um problema, porque denota um descolamento com a realidade, né, na qual aquela empresa está inserida. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é a gente pensar as regras do jogo. Então, como é que estão construídas as políticas, os processos, né? O que está no papel ali que vale como regra do jogo. Por exemplo, uma vez eu estava revisando uma política de atração e seleção e estava lá escrito que nenhuma pessoa poderia ser contratada caso residisse a mais de 10 quilômetros e ou 1 hora e meia do local de trabalho. Era uma regra que, de maneira indireta, estava ali. Eu perguntei por que que ela estava, as pessoas falaram, em função de qualidade de vida, a gente pode fazer essa justificativa, a gente pode fazer a justificativa financeira, né, porque economiza também o dinheiro da empresa em relação a vale transporte, mas a gente pode ter uma leitura que é um critério extremamente excludente para, por exemplo, pessoas que moram na periferia, para pessoas que moram de maneira, né, mais distante do centro. Então, às vezes, a própria regra ela é excludente. E aí, um outro aspecto que a gente pode olhar é disparidade salarial. Então, como é que eu consigo analisar ali mais profundamente e entender se mulheres e homens ganham salários diferentes executando as mesmas funções, se pessoas negras ganham menos que pessoas brancas executando as mesmas funções e assim por diante. Um outro aspecto, quando a gente vai olhando para públicos mais específicos, antes disso, vou falar um outro exemplo. Quem são as pessoas bem avaliadas dentro da organização? A maioria das empresas tem uma avaliação recorrente de performance. Quem é esse grupo? Esse grupo, existe alguma tendência? E aí, muitas vezes, quando a gente olha para a alta liderança é masculina e branca, na maioria das empresas. E aí, quem avalia a média liderança influencia nesse resultado. Então, muitas vezes, por viés ou de afinidade ou por viés de grupo, se essa alta liderança está avaliando uma média liderança que pode ser feminina, isso vai influenciar eventualmente negativamente naquela avaliação e assim por diante. Então, tem várias formas da gente olhar o que pode ser melhorado e aí mergulhando em alguns grupos. Por exemplo, quando a gente fala de mulheres. Como é que eu vejo se o turnover pós-licença maternidade ele tem ali alguma tendência das mulheres serem mais demitidas ou das mulheres retornarem e não desejarem conciliar maternidade e carreira naquela empresa, porque às vezes é uma empresa que não é inclusiva, né? Então acho que isso é um outro aspecto. A própria política que fala sobre licença parental. Hoje no Brasil, a lei diz 5 dias para homens, 4 meses para mulheres. Esse gap cria uma disparidade na maneira como o mercado enxerga profissionais, mulheres e homens, na maneira como o mercado enxerga o risco, né? E quando a gente elimina essa disparidade, então, por exemplo, aqui na Mais Diversidade a gente instituiu a licença parental de 6 meses, independentemente do gênero. Isso faz com que qualquer profissional de qualquer gênero seja enxergado da mesma forma. Então, e também empurra um pouco mais os homens a assumirem o seu papel na sociedade enquanto pais, que também é uma grande questão. Uhum. Falei demais aqui nessa resposta, não sei No- se mais. Não, que ótimo, eu já estava esperando você falar mais. Então, pode dar mais exemplo, pode falar mais. Parei aqui até para não. Mas é isso, assim, quando a gente olha para a estrutura da empresa, a gente tem uma série de oportunidades de melhoria, né? Acabei não citando exemplos relacionados a pessoas LGBT e mais. Por exemplo, casais formados por 2 mulheres, casais formados por 2 homens, né? No mesmo aspecto da licença, né? A gente não pode olhar simplesmente para o gênero, a gente tem que olhar para a configuração familiar. A licença parental ela está a serviço da criança ou do adolescente, né? No caso de adoção, e não dos adultos. Enfim, tem muita coisa que a gente pode mudar a perspectiva, pode melhorar, pode
deixar de naturalizar o que não é inclusivo. Acho que é por aí. Ah, muito bom, bacana. Inclusive, tem uma recomendação para fazer meu próprio jabá aqui, né? Que foi o episódio com a Paula Souza, na época chamava Millennials a empresa. Eu tenho a impressão que mudou de nome. Tenho impressão, eu tenho que olhar. Eu vi isso em algum lugar, mas não sei o nome, né, agora. Mas eu deixo o link aqui para quem quiser assistir, porque ela fala justamente disso, de quando ela engravidou, da empresa que ela estava, sabe? Como que aí depois ela pediu para sair, sabe? Já na gravidez ela já não estava dando conta. Então, assim, pensar isso também, né? Como que o ambiente mesmo da- o empregador não, também já não. E era uma mulher, inclusive, a chefe dela. Uhum, Então, o uhum. caso foi bem. Esse retorno da mulher da licença, ele é bem crucial, né? O durante a gravidez é importante, o retorno mais ainda. Então, assim, se a empresa ela ainda não está nesse momento de oferecer uma licença parental equitativa, ela de alguma maneira ela pode pensar na especificidade do retorno da mulher. Então, por exemplo, flexibilizar a jornada, tanto em horas como também em local de trabalho, né? O home office é um grande aliado para esse retorno, ou ter uma jornada de trabalho reduzida, ter um espaço adequado para retirar o leite, para acondicionar o leite materno, né? Eu sou uma grande defensora da amamentação. Quando eu tive minha filha, eu amamentei ela até 2 anos e muito, e a OMS preconiza a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses, sendo que a licença maternidade no Brasil é de 4 meses. Então, é um contrassenso, é uma grande divergência. Além disso, ter subsídio para creche, então apoiar também, né, nessa adaptação, trabalhar próprio vieses inconscientes relacionados a isso. Então, tem pessoas que simplesmente acham impensável contratar uma mulher grávida, e tem empresas É, que já estão fazendo essa ação, considerando essa possibilidade. Não deveria ser um dilema. Formar e, as lideranças em relação a isso também. e eu acho que isso já é até, não sei se pode dizer senso comum, mas o que eu escuto normalmente é de uma amiga que estava grávida há um tempo atrás, estava procurando emprego. E ela, a primeira frase dela, quando ela engravidou, ela falou comigo: agora eu não vou nem procurar. Quem que vai contratar uma mulher grávida? Ninguém contrata. Ah, Isso, e não já deixa é. de ser uma realidade, assim, quando É, alguém é contratada ou promovida e está grávida, vira case de sucesso no LinkedIn, né? Aí são aqueles no posts que a LinkedIn. gente vê milhares de likes, porque é tão exceção, que vira algo a ser contado e mostrado. E não É, deveria ser assim, nenhum homem passa por isso, né, quando está sua esposa grávida, ou se for um homem que é casado com outro homem, está na fila da adoção, os homens aham, simplesmente não passam por isso. é. A Helena da Pine, a fundadora da Pine, também contou esse caso aqui. Como que elas iam, estavam em processo, né, de promover uma. Eu já não lembro mais o que que era, mas para promover uma mulher e ela engravidou e elas, sabe, ela justamente. É muito interessante, não vou contar não. Quem quiser saber vai ter que assistir o episódio, porque é muito legal ela contando, sabe? Como que elas fizeram lá dentro da página. Achei É muito isso. bacana mesmo. E tem, por exemplo, especificamente no meu caso, eu, quando engravidei, eu era autônoma, então eu não tive esse momento, né, desse dilema de volta ao trabalho. Mas quando minha filha tinha 1 ano e 4 meses, eu tomei a decisão de voltar ao mercado. E eu voltei com um salário defasado. Eu voltei com um salário que eu ganhava 2 anos e meio antes, sabe? Então, e É, isso já é. Então, essa é a grande questão, assim, é difícil você ser mulher e sair das estatísticas, né? Ou da estatística da demissão pós-licença, ou da estatística do salário defasado na volta, ou da estatística de não conseguir por exemplo, amamentar adequadamente, porque a tua licença vai ser muito reduzida. E isso tudo, o que que a gente pode considerar? São barreiras. Por isso que quando a gente olha para a diversidade, a gente não tem que olhar
para o que individualmente aquilo representa somente. Óbvio que a gente olha para o impacto no indivíduo, mas como é que a gente remove as barreiras estruturalmente? Isso que vai de fato ajudar a fazer uma mudança efetiva. Mas, Amanda, a gente fica aqui falando o que que precisa fazer, o que que precisa fazer, né? Parece que fica meio, como é que fala isso, gente? Quando tá baixo astral, parece que tá tudo ruim, né? Não parece? Vamos falar Não então, tá tudo ruim. que as empresas já fizeram, então, para mudar esse cenário? Legal. Não, acho que tem muita coisa boa e eu acho que o bacana de trabalhar em consultoria é isso. Você consegue realmente ter uma visão do que está evoluindo, né? Eu costumo dizer que nos meus treinamentos sobre equidade de gênero, que a gente tem que também olhar, ter essa visão histórica, né? Então, por exemplo, no caso do acesso, a gente consegue perceber que o acesso das mulheres ao mercado de trabalho é algo que ampliou muito. Então, se a gente olhar 1950, a participação feminina no mercado de trabalho era menor que 10%. E hoje a gente já tem aí quase uma paridade de 50%. Um aspecto que eu acho que é muito importante no assunto de equidade de gênero é sempre a gente perguntar assim: quais mulheres? Quais mulheres estão acessando? Quais mulheres estão sendo promovidas? Quais mulheres têm condição de estar no mercado de trabalho formal? Então, tem muitas empresas que fazem trabalhos muito legais em equidade de gênero. Então, olham para a representatividade, fazem programas de mentoria, olham para a ascensão, estabelecem metas, né? Uma das formas mais efetivas é estabelecer uma meta. Até 2030 a gente vai ter 45% de mulheres na liderança. E normalmente acontece, quando a meta está lá colocada, influencia na remuneração variável e aí de fato acontece. Mas, então, eu acho que esse é o lado positivo, né? Então, empresas ampliando licença maternidade, ampliando licença paternidade, olhando para todas as configurações familiares, olhando para a equiparação salarial. A gente até teve uma novidade, né? Agora, no último dia 28, há 2 dias atrás, o presidente falou que no dia 8 ele vai propor uma legislação que obrigue as empresas a pagar os mesmos salários para homens e mulheres nas mesmas funções. É algo que é básico, que não deveria ter que ter uma legislação para isso, mas ela é muito bem-vinda, né? Já que Já que as precisa, políticas né? empresariais, Já que precisa exato, as ter, que políticas bom que tem. empresariais Aham. não dão conta. Então, assim, tem muito avanço mesmo. Aí, o contraponto, para não ficar, né, só no ponto positivo, é a gente pensar, quando as mulheres sobem, talvez não sejam as mulheres negras, talvez não sejam as mulheres trans, talvez não sejam as mulheres lésbicas. Como é que a gente faz para que a luta de equidade de gênero ela seja plural? Ela não seja uma luta de mulheres brancas sendo bem-sucedidas. Então, acho que essa é uma responsabilidade, aí falo do meu lugar de fala como mulher branca, de como é que a gente pode puxar outras que não são as mulheres brancas e que, de alguma maneira, têm mais privilégios que outros recortes. E aí, na prática, acho que falando aí da minha experiência também, hoje eu tenho 4 reportes na Mais Diversidade, 4 pessoas que respondem diretamente para mim, e todas elas são mulheres negras. Então, no nosso dia a dia, na nossa decisão, né, de contratação, e até de pensar no nosso círculo, né, de amigos, nosso círculo social, como é que a gente consegue, né, trazer mais mulheres e mulheres diversas para o topo? Acho que esse é o desafio. Muito bom, verdade. Grande desafio. Com Mas agora então vamos certeza. voltar a falar de você um pouquinho. Quero saber seu maior desafio na carreira. Conta pra gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o meu maior desafio é estar na mais diversidade, porque no passado, quando eu atuei em empresas, embora eu tivesse grandes desafios, eram o meu nível de autonomia e responsabilidade não era tão grande quanto é hoje. Então, estar à frente de uma empresa
a maior responsabilidade que eu sempre penso é diretamente nas 40 famílias que a gente impacta diretamente a partir dos nossos colaboradores e colaboradoras. Então, o maior desafio é esse. Colocar em prática o que eu e meus sócios temos enquanto sonho. Fazer com que seja uma empresa onde as pessoas são felizes, onde as pessoas trabalhem num ambiente bom para elas, uma empresa que traga resultado. Então, acho que conciliar tudo isso, conseguir ter esses múltiplos olhares, né, para as pessoas, para os processos, para a grana que entra e que sustenta também, né, tudo isso. Eu acho que esse é o maior desafio, sem dúvida alguma. Não tenho dúvida que é o aqui e agora. Nossa, isso é complicado mesmo. Muito Sim. difícil, né? Você equilibrar, por exemplo, a parte financeira e manter um propósito, né? Você tem que lembrar o tempo todo por que que você está fazendo aquilo, porque é Uhum. difícil, né? Bem É difícil. isso. Pois é. Mas então agora. Difícil, porém possível. Ah, sim, claro. Vamos então para as nossas dicas de negócios? Vamos lá? Vamos. Então, uma dica para gente, para quem quer trabalhar com diversidade, inclusão, por onde que pode começar? Boa. Acho que para quem quer trabalhar com diversidade e inclusão, o maior aprendizado que eu tive é que tem poucas coisas prontas nessa área. Então, a gente precisa fazer o caminho no próprio caminhar. Então, não ter medo, não ter medo de errar, não ter medo de testar. Obviamente, é importante se planejar, é importante estudar profundamente os assuntos, entender que é um assunto que de país para país vai mudar, de região para região, dentro do próprio país Brasil vai mudar também. Então, eu diria que para quem quer trabalhar com diversidade e inclusão, a gente tem que muito se despir das nossas certezas. A gente tem que se abrir para perspectivas muito diferentes das nossas, e a gente tem que colocar em prática, assim, acho que trabalhar com diversidade e inclusão testa muito a nossa coerência. Aqui na Mais Diversidade, quando eu mencionei, né, as pessoas que se reportam a mim, uma das premissas para a gente é ter um time extremamente diverso. Então, quase 70% do nosso time é formado por pessoas pretas e pardas, mais de 60% por mulheres, mais de 60% por pessoas LGBTI+, 7% pessoas com deficiência, tem pessoas trans, tem pessoas não binárias. Então, eu acho que o grande desafio é esse, assim, ter coerência, ter coragem para testar, ter gana de aprender. Acho que tudo isso um pouquinho junto e misturado. Que ótimo, muito bom. E agora uma dica cultural para os ouvintes. Uma dica de assim, pode ser livro, filme ou série, uma música, um vídeo do YouTube, alguma coisa que te Uhum. inspirou e que você acha que pode inspirar quem está escutando a gente. Boa. Eu vou sair um pouquinho, talvez, do meu âmbito corporativo, porque a gente percebe, quando a gente trabalha dentro de empresa, a gente percebe que a gente está consertando um processo de socialização que não foi tão bacana, né? Que é os adultos que precisam desaprender para reaprender. E aí eu acho que nesse sentido tem uma grande oportunidade que é a gente pensar nas crianças. O que que a gente tem feito, né? Filhos, sobrinhos, afilhados. E aí tem um livro bem pequenininho da Chimamanda que se chama Como Educar Crianças Feministas, que é super legal, ele é bem fininho, então eu adorei esse Uhum. livro, é tipo um livro de bolso. Porque eu acho que aí está uma grande janela de oportunidade, a gente pensar como é que a gente vai fazer diferente para quem está se formando, para que os adultos do futuro tenham menos trabalho em se desconstruir e possam colocar uma energia mais diretamente em fazer a mudança. Que eu acho que esse é um desafio hoje que eu percebo bastante nas empresas, assim. É, Pessoas adultas da nossa geração e de gerações próximas tem aí muita energia para colocar na desconstrução. Então, minha dica fica esse livro. Tem um livro que eu estou lendo também, que é esse eu ainda estou no meio, que é esse aqui,
da Bell Hooks, que Ah, é, tá. ai, Tudo sobre o maravilhoso, amor. tudo sobre o amor, perfeito. Esse aqui eu ainda não acabei e também eu estou adorando, então fica essa outra dica. Ah, duas dicas ótimas. Bell Hooks e Chimamanda. Muito bom, Sim. muito bom. Então agora passa para a gente os seus contatos, para quem quiser saber mais, para quem quiser conhecer a mais diversidade. Sim. Há mais diversidade no LinkedIn, tem uma página que se chama Mais Diversidade, no Instagram também, Mais Diversidade. Eu, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, estou como Amanda Aragão. Queria dar uma super dica que a gente tem também um podcast que se chama Diversitalk, e acho que das coisas que a gente produz, tem muita coisa que a gente produz gratuitamente, é uma das mais legais. Então, para quem quer aprofundar, tem vários episódios lá com entrevistados incríveis, pessoas muito bacanas. Então, dou essa dica. O Diversitalk a pessoa pode acessar pelos principais aí plataformas, então Spotify, Deezer, enfim. Está Ah, disponível e gratuito. muito bom, sensacional. Então, Amanda, muitíssimo obrigada. Muito Eu que obrigada, adorei, agradeço, Juliana. Eu também adorei. adorei o papo. Muito bom Pois é, mesmo. ideias ótimas, dicas excelentes. Gostei demais, muito Que mesmo. bom. Agradeço. Ah, eu que agradeço. Então tá bom. Então, até a próxima. Um beijo para você. Beijão, até a próxima. Obrigada a todo mundo que nos ouve. Tchau, tchau. Tchauzinho. E muitíssimo obrigada também a quem escutou ou então assistiu esse episódio tão necessário nas nossas vidas, né? E no mercado de trabalho também. Se você se lembrou, por acaso, de alguém que pode gostar desse conteúdo, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, compartilha no grupo da família, do Zap, ou então manda o link mesmo para alguém que você acha assim que vai achar bacana esse episódio, ou então algum outro episódio do podcast. Assim você nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode seguir o perfil no Instagram, no Facebook, que é o @empreendedelas. Também estou lá no LinkedIn, se quiser, por acaso, se for uma rede, né, que você costuma acessar, pode me procurar, mas aí sou eu mesma, tá? É Juliana Mendonça. E eu fico por aqui. Gente, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!